pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, pessoal no grupo do Telegram estava discutindo muito China nessa última semana, Facebook também, eu vi discussões sobre China, me pedindo para falar de China. Enfim, como eu ainda estou nessa fase muito enrolada, né, não estou conseguindo dar sequência para os quadros do canal, os minicursos e tal, tinha feito um acordo comigo mesmo que se eu conseguisse reler esse texto do Michael Roberts, é um texto de 2015, mas que eu gostei muito na época. Eu li um pouco depois, enfim. Mas eu falei, se eu conseguir reler esse texto, eu vou fazer um vídeo a partir dele, né? Falando um pouco sobre China. Porque, como eu falei, né? Eu tô nessa fase enroladão e tô tentando roubar, né? Criar formas de roubar, né? Com o roteiro, ter alguma coisa para dialogar e tal, que aí facilita a minha vida. E esse aqui não tá facilitando tanto, não, porque, pra vocês terem uma ideia, eu vou contar um bastidor aqui. Tô gravando esse vídeo e esse aqui é a segunda vez que eu tô gravando, porque o primeiro acho que eu já tinha falado 20 minutos, eu não tinha chegado nem no primeiro tópico que eu tinha marcado, assim, mentalmente, né, para começar a falar. Então, que basicamente alguns grifos que eu fiz aqui no texto. Isso aqui também é outro advertência inicial, né? Eu não acho que não tá ficando muito legal, não consegui deixar muito legal a forma de dividir a tela com esse texto, né? Mas como é um texto em inglês e tal, não se preocupem muito com o que está escrito aqui. Tentem focar mais no que eu estou falando mesmo, e eu vou acabar precisando utilizando o texto, né? Justamente que a organização mental, né, que eu vou tentar seguir, ela meio que é dependente, né, de alguns grifos que eu fiz aqui no texto. Então, sem mais delongas, deixa eu só para dar um contexto, já achei aqui a passagem, mas não vou voltar mais. Esse texto aqui, o Roberts, ele tenta fazer o seguinte: ele tenta trazer primeiro, né, aquilo que seria uma análise neoclássica, né, da economia chinesa, depois uma análise keynesiana da economia chinesa, por fim uma análise marxista. E é muito curioso, cara, porque hoje a China, independentemente, só vou contar um caso, né? Independentemente, né, da posição ideológica onde você está, a China é um caso assim disparado de maior sucesso econômico hoje, né, das últimas décadas. Então, independentemente de você pensar se a China é um modelo socialista, China capitalista, enfim, ela indubitavelmente é um sucesso do ponto de vista das conquistas econômicas, né? E aí faz 2, 3 anos, né, eu estava no congresso da administração, em geral, um pessoal mais bem liberalzão mesmo. Apareceu um palestrante internacional lá e o cara ele sustentou ao longo da palestra dele que a China já era a maior potência econômica hoje, né? É muito diferente até do que os principais analistas econômicos têm discutido. Faz muito tempo que, sim, muito tempo, sei lá, um ano, enfim, que eu não leio muita coisa, né, desse pessoal sobre China. Mas na época tinha discussões assim, a China tende a ser a maior potência econômica no final dos anos 20 e tinha outros que falavam no final dos anos 30, enfim, fazendo um prognóstico lá, de crescimento, comparando com os Estados Unidos e tal, enfim. Independentemente desses detalhes, a China é um grande sucesso econômico hoje. E aí a grande questão é por quê? Aí tem uma explicação neoclássica lá, que é um delírio. Aí depois o Roberts ele traz aquilo que seria uma explicação keynesiana, que inclusive, se eu lembrar, eu vou fazer um comentário depois sobre isso. E aqui tem a explicação marxista. Aquilo que é a explicação marxista, o Roberts ele coloca basicamente, né, até aqui que eu grifei, uma frase aqui que eu acho que dá um bom ponto de arranque aqui para a gente, né? Ele coloca que o desenvolvimento da economia chinesa, né, ele é melhor entendido, né, quando a gente percebe que o Estado chinês conseguiu criar mecanismos, né, para evitar o efeito instável, os impactos, né, desestabilizadores da lei do valor, enquanto também reconhece o seu poder inexorável, né, da lei do valor. Ou seja, o Estado chinês ele conseguiu, ao mesmo tempo, a economia chinesa, né, mas principalmente movida pelo seu Estado, né, ela conseguiu criar mecanismos, sabendo que ela não tem como lutar contra a lei do valor,
discuti longamente isso sobre naqueles vídeos sobre o capitalismo e Estado, né? Por isso que eu até sustento, enfim, que no capitalismo a gente fica preso à lei do valor, às leis do capitalismo, né? Por isso que a China não seria socialista, mas não vai, num ponto, nesse vídeo não vai ser esse, né? Então o Estado chinês sabe que ele não tem como enfrentar, né, driblar a lei do valor, a menos que ele queira se fechar lá as fronteiras, sei lá, fazer um outro regime, provavelmente um regime feudal, porque mesmo a China sendo uma grande potência econômica hoje, se ela não pode comprar do comércio externo do resto do mundo, se ela não pode vender para o resto do mundo, se ela não pode receber investimentos externos, a economia chinesa é outra coisa, se tornaria outra coisa, né? Muito aquém daquilo que ela é, né? Então, como que o governo chinês sabe que ele não pode lutar contra a lei do valor, que vai se impor por todos esses mecanismos, né? Então, ele criou mecanismos de mitigar, de reduzir a sua instabilidade sobre a economia. Isso aqui não é o primeiro caso, né, da história do capitalismo de um Estado que faz isso. Talvez, com certeza, né, o primeiro caso que o Estado, né, consegue implantar essas medidas de forma duradoura durante tanto tempo e com tamanha, né, coordenação, né, com tamanha amplitude. Então, o Japão no início do após a Segunda Guerra Mundial, a economia chinesa ela se recuperou muito também utilizando esses mecanismos, mas de novo em menor escala, sem tanta amplitude. Então, mas o que isso quer dizer, né? Vamos para a prática. Vamos pensar que a gente está aqui num país capitalista comum. Eu sou um gestor sou um investidor. Tô ali, decido, né? Sou investidor, decido que eu vou entrar na economia brasileira. Decido que eu vou investir lá na economia brasileira, vou abrir minha própria indústria, né? E aí eu vou olhar, obviamente, né, para a taxa média de lucro, né, dos setores industriais hoje no Brasil. Eu vou tentar identificar aquele setor que oferece os retornos, né, os maiores retornos, e eu vou entrar naquele setor. Mas veja, num modelo ideal de alocação de recursos, né, esse investidor ele olhar e falar, não, tá, imagina que a indústria automobilística está oferecendo retornos acima da média do mercado. Então ele vai lá investir na indústria automobilística. Se fosse o setor aeronáutico, ele ia investir no setor aeronáutico. Assim, né, o mercado se otimizaria, né, os investimentos seguiriam, né, esse fluxo da melhor alocação de recursos. Na prática, quanto menor é a taxa média de lucro, ou quanto menor é a diferença entre a vantagem, né, dos retornos de um setor em relação a outros, né, menos os investimentos tendem a seguir essa linha da melhor alocação de recursos, da menor eficiência. Vamos pegar dois exemplos, né? No primeiro exemplo, o caso, né, da indústria automobilística, taxa média de lucro da indústria automobilística é 30% e a taxa média de lucro do mercado é 20%. Então, 10% a mais, 50% a mais, é muita coisa, né? Então, mesmo que esse investidor, né, analisando ali a estrutura da economia brasileira, perceba que vai ser difícil conseguir crédito no volume que eu preciso para abrir uma indústria automobilística, né? Esse crédito vai ficar caro, ou às vezes pode até ter o crédito, mas ele olha ali para a estrutura comercial, né? Os modelos das concessionárias, para ele não é o modelo ideal, enfim. Mais que ele veja problemas, né, nessa cadeia de valor ali da indústria automobilística, ele pode chegar à conclusão, 30%, uns 50% a mais do que a média do mercado, vale a pena eu ter que enfrentar essas dificuldades. Agora, você imagina, um segundo caso que a taxa média de lucro da indústria automobilística é só 22%, só 2% acima da média do mercado. Ele pode chegar à conclusão e falar, não vale a pena eu enfrentar todas essas dificuldades, não. E aí acabar investindo num setor que estava pagando a média do mercado. Às vezes acontece muito de investir num setor que está pagando abaixo da média do mercado, mas que vai ser um investimento talvez mais confortável, que ofereça menores riscos.
Isso acontece muito. E veja, e dessa forma, agora pegando um caso real da economia brasileira, o que acontece na economia brasileira? Hoje a gente tem uma hipertrofia, né, do setor agrícola, né, enquanto que a indústria está completamente destruída, o setor comercial não padece tanto quanto a indústria, né? Mas não tem, enfim, alguns setores de serviço, melhor dizendo, né? Que oferece serviços de alta tecnologia, enfim, é um setor também muito atrofiado no Brasil. Justamente porque também não tem indústrias de alta tecnologia que consumiriam, né, esses serviços de alta tecnologia, enfim. Então tem esse tipo de mecanismo que acontece nos países capitalistas. No caso chinês, o Estado conseguiu, obviamente por causa de uma revolução social, né, que permitiu uma hipertrofia, né, um Estado com superpoderes, o Estado ele consegue não só ele mesmo fazer grandes volumes de investimento, mas isso aí seria um Estado keynesiano, né? Muita gente, quando eu falei naquele vídeo sobre capitalismo de Estado, falou: mas então por que a China é um sucesso e outros países keynesianos, né, que adotaram medidas keynesianas em grande volume, não são sucesso, né? Porque eu falei, para mim, o capitalismo de Estado não é um capitalismo keynesiano, não é um Estado keynesiano, não. O Estado keynesiano é isso, o Estado é um Estado investidor. O que a China tem feito, que é algo também que o Japão conseguiu fazer lá no pós-Segunda Guerra, é não só ampliar investimento, né, como seguindo as cartilhas keynesianas, mas influenciar a forma com que os gestores privados vão investir também. Então, no mini curso lá, aliás, nesse exemplo aqui mesmo que eu dei, né, eu mostrei um exemplo de como que um investidor, ele privado, obviamente, né, não estou falando do Estado, ele vai fazer um investimento que não é o investimento mais racional do ponto de vista, né, daquela estrutura econômica. Isso acontece o tempo todo, né? No mini curso lá eu falei, né, como sobre no governo Lula, os gestores do capital, o Lula os gestores petistas, né, tentaram dar uma série de incentivos para os gestores do capital produtivo para eles ampliarem investimento e eles não ampliaram. Então a economia, né, por mais que o Estado seja muito keynesiano, não era o caso do Estado brasileiro na época do governo Lula, mas imagina, um Estado muito keynesiano, muito investimento, ele ainda assim pode não ter esse efeito maximizador, né, de conseguir trazer o investimento privado para atuar ali de forma complementar, de forma funcional, né, com o investimento público. O que a China tem conseguido, e é aquilo que o Japão também tinha feito lá no pós-Segunda Guerra, o Estado investe muito, mas também ele tem uma influência sobre os investimentos privados. Então cria-se uma rede de investimentos completamente racionalizada. Não fica dependente desses mecanismos do mercado. Eu dei o exemplo aqui, né, em termos da alocação de recursos. Mas isso tudo, né, eu trouxe para a história da taxa de lucro, né, que é o cerne da lei do valor. Eu não vou ficar, eu não estou tentando, como a ideia vai ser fazer um vídeo mais rápido possível, mais curto possível, né, não vou ficar entrando em muitos detalhes, né, da dinâmica da lei do valor para chegar nessas questões. Vamos ficar ali só nessa questão de taxa de lucro e alocação de investimento. A gente viu então, como que nesses países capitalistas, se a taxa de lucro de um setor não é tão maior que a dos outros, os caras podem não investir ou investir em outros setores e congestionar outros setores. A China e o Japão, lá do pós-Segunda Guerra, eles conseguiram, por meio de mecanismos diferentes, direcionar o investimento privado da forma mais racional possível. Então, como é que é isso? Você controla também a questão o setor financeiro. Então, você garante que o crédito, né, naquele exemplo que eu dei, aquele investidor estava prevendo que ele ia encontrar dificuldade para conseguir crédito barato, no volume que ele precisava. Nesses casos, na China, no Japão, o Estado forçava o setor financeiro a dar crédito barato e na forma com que as empresas produtivas precisam. Tem também um mecanismo muito interessante
porque você cria mecanismos para não perder o controle dessas empresas, né? Então, a gente aceita investimento externo, mas os investidores externos não vão conseguir tomar o controle, né, das nossas empresas. Então a gente pega o dinheiro deles, eles podem sentar ali junto com os acionistas, mas o controle mesmo das decisões da firma vai continuar com o Estado, né, com representantes do Estado. Aqui o pessoal estava falando até no grupo lá no Telegram, e aqui em algum ponto aqui do texto o Robert até comenta, né, tem mecanismos também de influência direta do partido, né, no caso chinês, né, nas empresas. Tem uma outra expressão aqui, uma outra passagem aqui que eu grifei. Vamos ver, vou tentar fazer uma tradução aqui simultânea, embora eu não saiba exatamente por que eu grifei ela. Uma coisa para notar sobre a China é que ela tinha grande oferta de força de trabalho e terra, né? Um país de dimensões continentais, né? É uma outra coisa a reconhecer que. Já não preciso nem continuar a passagem, já lembrei o que ele está querendo dizer. Que tem também críticas, né, liberais, né? Fala, beleza, a China ela conseguiu ficar desse tamanho, mas muito porque ela tem grande oferta, né, de força de trabalho e tem também grande quantidade, né, de terras disponíveis. Então a China ela virou uma grande potência, mas sem depender de setores de alta tecnologia, o que não é verdade. A China hoje é uma potência também nos setores de alta tecnologia. E isso tem muito a ver. Por que eu até grifei essa passagem? Né? Porque é um tema que eu tenho discutido lá no minicurso sobre o Brasil, né? Como que o Brasil não consegue, né, avançar sobre esse setor de alta tecnologia, né? E é um setor extremamente interessante, porque o setor de alta tecnologia é o que oferece maior crescimento da produtividade do trabalho, que é uma determinante central dentro do capitalismo e em qualquer sociedade pós-capitalista. A produtividade, o aumento da produtividade, né, é uma determinante para o desenvolvimento do gênero humano. Então, quanto mais você tem setores de alta tecnologia, né, mais você tem condições de ver, né, a sua produtividade crescer de forma muito mais acelerada. A China conseguiu, por todos esses mecanismos, né, ainda que é um player tardio, né, na corrida capitalista, também como eu falei lá no último vídeo, por meio de todas essas sinergias entre investimento público e investimento privado, ela conseguiu correr atrás e se tornar uma potência, inclusive em setores de alta tecnologia. Então, aqui o Robert está trazendo isso justamente para polemizar, né, com o pessoal ali a explicação neoclássica, né, que o pessoal costuma ficar muito. A China é um caso de sucesso porque tem muita força de trabalho muito barata, em grande quantidade, e porque tem um país de dimensões continentais, então muito favorável para a agricultura. Aqui eu achei a passagem que enquanto estava falando, estava procurando, né? No modelo, tentando fazer uma tradução simultânea aqui, né? No modelo marxista, né, de desenvolvimento capitalista, o crescimento da produtividade deve ser pesado contra as contradições da tendência da tendência de lucro, né? Da tendência da taxa de lucro do capital. Do que ele está falando aqui? Aqui é o seguinte, né? É aquilo que eu falei da queda da tendência da taxa de lucro, né, que eu já falei várias vezes aqui no canal, de forma muito mais longa, né, no mini curso sobre as crises econômicas, né? Na medida em que aumenta a produtividade do trabalho, a tendência é que a taxa de lucro caia. Aquele mecanismo, aumenta a composição orgânica do capital, enfim. Se você ainda não sabe direito como que uma coisa puxa a outra, dá uma olhada nas últimas aulas lá do mini curso sobre por que as crises econômicas acontecem. Então, e aí a gente chega aqui no ponto central, vou até fechar com ele, né? Beleza, eu falei lá nessas últimas aulas, né, então que função desse aumento da produtividade,
O capitalismo mundial, ele desde os anos 70, ele atinge, né, a taxa de lucro da economia mundial atinge uma baixa histórica e, portanto, o capitalismo mundial ele não sai do atoleiro justamente porque a taxa de lucro atingiu esse patamar pantanoso e ela não cai mais nem sobe. Ela estacionou ali. Na verdade, ela fica oscilando, né, mas nada que permite, né, que a economia mundial viva um grande ciclo de expansão. Justamente porque antes ela teria que ver um grande ciclo de destruição, né, de grandes crises. Tá, aí vai falar, então como que a China conseguiu fugir disso, sendo que ela contribui decisivamente para esse aumento da produtividade? Justamente porque imagina, a taxa de lucro estável significa que a analogia com o bolo, né? Significa que o bolo não está crescendo. Então a torta, o bolo, ao final da década de 70, é mais ou menos o bolo do mesmo tamanho no final dos anos 80, o bolo de riqueza acumulada no final dos anos 90, do início dos anos 2000, enfim, que significa que o bolo não está crescendo. Só que, em função dessa disputa entre frações do capital, você consegue abocanhar uma fração menor ou menor do bolo. Esse modelo chinês, com melhor alocação de recursos, com investimentos feitos de forma mais cirúrgica, permite que a China, mesmo com a economia mundial estagnada, que ela cresça, que ela consiga, a fatia dela ali cresça. Então, ela consegue, são dois movimentos, né? Ela consegue que a fatia dela cresça e de alguma forma ela consegue fazer com que esse bolo cresça um pouquinho. O bolo no final dos anos 2000 seja um pouquinho maior do que no final dos anos 90. Então a China, ela, de fato, ela contribui para que haja um crescimento da economia real, mas ela consegue, ao mesmo tempo que se apoderar desse crescimento que ela tem gerado, ela se apodera também daquelas economias que não estão conseguindo crescer. Vamos um exemplo prático. O Brasil, a economia brasileira está estagnada. A China está roubando mais valor que é gerado aqui no Brasil. Fatias desse mais valor que é gerado aqui no Brasil. Então, sem ficar muito preocupado com que nome que a gente dá para isso, né? Esse é socialismo chinês, capitalismo de Estado. Essa forma de atuação do Estado chinês permite que a China, né, que os investimentos sejam feitos de forma muito mais racional, diminuindo a influência, esse efeito deletério da queda da taxa de lucro, né, sobre a sua dinâmica econômica e permitindo que a economia dela cresça, aumentando o bolo da economia mundial, mas também roubando mais valores que são gerados, roubando entre aspas, né? Mas também se apropriando de mais valores que são gerados em países, né, que estão lá com seu parque industrial em decadência, como o caso do Brasil, de parte dos Estados Unidos, né? Toda aquela briga entre Estados Unidos e China na época do Trump e agora vai continuar com o Biden, né? Tem muito disso, né? Tem o pano de fundo de toda essa discussão tem isso, né? De a China conseguindo se apropriar de porções de riqueza que estão sendo geradas ou seriam geradas nos Estados Unidos se o contexto, se a China não tivesse com esse modelo mais eficiente, né, de investimentos, de atuação estatal, de coordenação entre investimentos públicos e investimentos privados. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou muito confuso. Eu estava enrolando muito para fazer vídeo sobre China justamente porque é uma discussão muito pesada, né, com vários detalhes. Eu sei que, por exemplo, aí tem aquela discussão sobre o que essas conquistas econômicas, né, têm gerado em termos de bem-estar social. Então tem muita gente que vai falar a China não está distribuindo a riqueza de forma daquilo que seria uma distribuição socialista da riqueza, né? Isso aqui é algo até que o texto vai tratar, ele vai mostrar ali como a desigualdade cresceu na China, enfim. Então, a moral da história é que, para mim, a China ela é um modelo de sucesso, né, dentro da dinâmica econômica capitalista e tendo que se dobrar completamente às leis do capitalismo. Então, aqui eu não estou muito preocupado se
se o certo é chamar de capitalismo de Estado, socialismo chinês, enfim, o nome não é importante. O que eu acho que é interessante mesmo, e se o vídeo ficou confuso para você, eu prometo que eu vou fazer outros vídeos com slides muito mais organizados sobre a China. Talvez faça um mini curso. Aí a gente vê como é que vai ficar a demanda aí e o meu tempo, né? O feedback de vocês, inclusive, vai ser bem interessante para isso. Mas enfim, se ficou muito confuso para você, o ponto que eu acho que a grande mensagem aqui é essa: de que o sucesso, né, da China, ele vem hoje não porque a China conseguiu se escapar das leis do capitalismo, mas a China está conseguindo tirar o máximo das leis do capitalismo, justamente com uma atuação muito mais racionalizadora do Estado, conduzindo os agentes econômicos. A China está conseguindo alocar melhor os seus investimentos e tirar o máximo daquilo que é possível, mesmo do capitalismo, mesmo no capitalismo nessa fase pantanosa, né? Então, eu lembro que eu acho que eu terminei. Acho que na minha entrevista para Servo Crítico, né, eu falei que a China, com certeza, eu não sei se a China é um exemplo, né, para a gente pensar a construção do socialismo, mas a China com certeza seria um exemplo, né, para as potências capitalistas hoje, né, que estão com as suas economias estagnadas. E esse modelo de organização da economia chinesa com certeza teria muito a ensinar para essas economias, para a economia norte-americana, para várias economias europeias lá. Mas o pessoal, justamente, aí entra todas as questões ideológicas que eu nem discuti aqui, né? Mas em função, parte em função, né, dessas questões ideológicas, esse pessoal prefere, né, correr daquilo que fazer o oposto daquilo que a China está fazendo, né? E aí vem, inclusive, né, não comentei, mas aqui no início do texto, né, tem a visão neoclássica, né, sobre a China, e é delírio atrás de delírio. Bom, gente, então, o vídeo ficou confuso pra caramba, eu tenho certeza disso. Precisei até gravar pela segunda vez e não ficou muito melhor do que estava ficando na primeira, mas ficou um pouco mais curto. Então, vai ser esse aqui mesmo. Eu não tenho mais olhos para tentar gravar mais uma vez, não. E nem tempo. Mas aí o feedback de vocês vai ser interessante para eu saber se, às vezes, de começar a pensar em fazer um mini curso sobre economia chinesa. Ou, por exemplo, certeza que semana que vem eu vou gravar um vídeo te respondendo questões e comentários. Podem mandar questões aí de coisas que ficaram confusas e tal, que eu já respondo nesse próximo respondendo questões e comentários. Então, mesmo com todos os poréns aqui, é importante, né? Ajudem aí com os comentários de engajamento, curta, se inscreva no canal aí, que eu prometo que o conteúdo vai voltar a melhorar. Não sei se na próxima semana, daqui 15 dias, mas não vai tardar muito mais não, gente. É isso, um abraço e até a próxima.